Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1. Nós começamos na semana passada uma nova série de sermões aqui em Abacuque. Então hoje nós estamos no segundo sermão, Abacuque, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1. Vamos ficar de pé, os que puderem. Vamos ler esse texto de forma alternada. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Todos levantam o inimigo como anzol, pescam de arrastão e o ajuntam na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regocija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, lançando na sua rede e matando sem piedade os povos? Todos, capítulo 2, versículo 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Oremos novamente. Ó Deus, a Tua palavra diante de nós transforma a nossa vida pela ação do Teu Santo Espírito. É isso que nós queremos nesse momento. Em nome de Jesus, nós suplicamos. Amém. Podem sentar. Você já ouviu aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas? Já ouviu esse ditado? É muito popular, né? Mas eu não acredito nisso. Deus escreve certo por linhas certas. Torto é quem não sabe interpretar. E nós temos um Deus que, pelas suas obras e seus planos, são planos perfeitos. Temos visto aqui em Abacuque questionamentos humanos contra a providência divina. E providência, nós vimos na semana passada, que não é apenas aquela ação favorável a tudo que nós queremos, como a história daquela senhora que estava sem nada para comer, e ela orou, e alguém passou, escutou isso e deixou um saco de pães para ela. A providência divina. É claro que isso acontece, mas providência divina não são apenas atos benevolentes do Senhor. A providência é a força todo-poderosa de Deus pela qual Ele governa, dirige, sustenta, mantém, dispõe todas as coisas, todas as ações das suas criaturas e tudo para a sua glória. Essa é a providência divina. Nós vimos aqui que Abacuque apresenta uma sentença, um peso que pairava sobre ele como profeta de Deus, ao ver o povo do Senhor em rebeldia. E nós temos duas perguntas de Abacuque respondidas pelo Senhor, e no final uma oração de confiança em Deus. O tema, como nós estamos vendo, o Deus que intervém, questionamentos humanos, a providência divina. Qual foi a primeira pergunta que nós vimos na semana passada? A primeira oração de Abacuque foi: por que Deus permite o mal e não castiga de imediato?
Até quando, Senhor? Até quando? Por que Deus não castiga logo? Nós vimos isso. Deus responde que a sua justiça seria realizada. Ele enviaria os caldeus, os babilônios, e o seu povo ficaria cativo. Então a resposta de Deus é: eu punirei. E nós aplicamos também para as nossas vidas, quando nós vemos a maldade nesse mundo e tudo que acontece, perguntamos: até quando, Senhor? Deus tem um dia reservado para demonstrar a sua ira. Esse dia se manifestará. Assim como Deus puniu, disciplinou o seu povo, Deus há de retribuir cada um segundo as suas obras. Mas a resposta de Deus para Abacuque não caiu muito bem, porque Deus disse que levantaria os babilônios, os caldeus, um povo terrível, um povo feroz, um povo bárbaro, guerreiros, assassinos, cruéis, que estavam arrebanhando, assim como o pescador lança as redes e tira muitos peixes, era assim que eles estavam fazendo com os povos. Então, o profeta questiona: Senhor, os métodos do Senhor são justos? Podemos questionar os métodos do Senhor? E a segunda pergunta, então, seria essa: podemos questionar os métodos de Deus? O método de Deus é justo? Deus seria justo em usar um povo mais terrível para punir o seu povo, o povo da aliança? Abacuque tinha experimentado o avivamento no tempo do rei Josias, e com a decadência do povo após a morte do rei, ele tinha um anseio pela restauração. Por isso, após a resposta do Senhor, o profeta faz essa segunda pergunta: com base nos seus atributos, ó Deus, isso é justo? Vamos ver então o que o profeta ora e como na própria oração o profeta compreende quem é Deus. Isso serve também de guia para as suas orações. Quando você fizer oração, você vai se lembrar do que nós falamos nesta noite. Olha o versículo 12. Vamos ler juntos novamente? Abacuque 1:12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ao mesmo tempo que o profeta suplica pela resposta do Senhor, ele também argumenta. E você sabia que você pode argumentar na oração, assim como o profeta Abacuque? Como ele argumenta na oração? Usando os próprios atributos de Deus. Esses são os argumentos de Abacuque. Quais atributos de Deus elencados aqui? Primeiro, o domínio sobre a história, ou a eternidade de Deus. Ele é desde toda a eternidade. Nós cantamos, vimos várias vezes aqui na liturgia, Ele é o Rei. Ele é o Rei sublime. Ele domina sobre tudo. Outro atributo de Deus elencado aqui é a santidade de Deus. A justiça de Deus é outro, e a imutabilidade de Deus também é lembrado nesta oração. Ele é a rocha. Vamos, então, ver cada atributo de Deus e como isso se aplica à nossa vida. O primeiro atributo destacado é que Deus tem o controle de toda a história. Só Ele não tem princípio nem fim. Ele é desde toda a eternidade. Nesse sentido, essa palavra é usada só para Deus. É por isso que se algum ateu falar para você assim, Deus não existe, faz uma pegadinha com ele, fala assim, você tem razão. Eu aceito isso aí, Deus não existe. E aí vai falar, mas como assim? Você não é crente? Eu sou crente, mas Deus não existe. Porque a existência tem princípio e fim. Deus não tem princípio nem fim. Ele sempre existiu. Ele é, desde toda a eternidade, antes que o mundo fosse criado, de eternidade a eternidade, o que diz Salmo 90?
Tu és Deus, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é o Deus que tem controle sobre tudo. É Ele que exalta os reis, Ele quem abate os reis, Ele que institui autoridades, Ele quem governa poderosamente e de forma ativa cada página da história. O mundo, meus irmãos, não está no piloto automático. Pode até parecer que Deus não está em silêncio com tudo que está acontecendo. Será que Deus não está em silêncio com essas questões que nós passamos na nossa vida? Nós aprendemos que não. Ele mesmo dirige, Ele dirige a história pessoalmente. Ele é um Deus que se assenta no trono e intervém. Não é um Deus que criou todas as coisas, como alguém que deu corda no relógio e deixou para lá funcionando. Deus não é o Big Brother, que fica por trás de uma tela assistindo, vendo o que vai acontecer. Deixa eu ver o canal do Djalma. E aí ele passa para a câmera. Deixa eu ver agora o canal do Alberto. Ele passa para outra câmera. Ele não é assim, não fica assistindo de longe. Ele dirige, Ele mesmo, pessoalmente, Ele governa a história. Esse Deus é digno de confiança. Ele sempre será o rei. Assim como o profeta, você pode oferecer as suas orações. A Bíblia nos ensina, e os nossos hinos são maravilhosos. Eu gosto do hino de número 154, que fala pelo vale escuro. E uma das estrofes diz assim: não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. Tem outra mais bonita que diz assim: os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Deus se utiliza dos seus métodos divinos para pôr ordem na nossa vida. A dor que você sente, o momento difícil que você está enfrentando, o deserto que você atravessa é apenas um momento. Nós temos a tendência de, quando passamos por momentos difíceis, nós ficamos atrelados só àquele momento, né? E pensando só no aqui e no agora. Senhor, até quando eu vou passar por isso? Só que nós aprendemos aqui na palavra de Deus que devemos considerar o todo. O seu sofrimento não será eterno. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação deve ser comparada ao eterno peso de glória. Então ponha na balança a leve e momentânea tribulação e o eterno peso de glória. Precisamos pensar nisso. O que você está passando, o que você sofre na sua vida, suas enfermidades, as suas tribulações, isso é um ponto na história, não é o todo. Você não pode ser definido pelas suas tribulações. Essa é apenas uma fase, uma passagem. Nosso Deus é tão maravilhoso, é tão gracioso, é tão bondoso, que ainda nos enche de bênçãos. As crianças que estão desenhando aí podem desenhar uma torre de vigia. Nós vamos chegar nela. Não sei se estão desenhando, escrevendo, uma torre aí, alta de vigia. Vamos chegar. Irmãos, a eternidade, ore para que Deus, o Deus de toda a eternidade, te dê fé para enxergar o propósito do sofrimento além do momento em que você passa. O que diz o Salmo 30, versículo 5? Você sabe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é tão bondoso que mesmo as suas tribulações são passageiras. Outro atributo destacado aqui, que você deve usar nas suas orações e ter em mente quando você orar, é a santidade de Deus. Um Deus santo usaria uma nação ímpia para castigar o seu povo? Será que Deus não está perdendo a noção fazendo uma coisa dessas? A súplica de Abacuque
É também nesse sentido. Como o Deus Santo poderia se valer de ímpios para executar seu castigo? Irmãos, Deus permanece sendo santo, mesmo usando ímpios para realizar a sua vontade. Deus não pode deixar de ser santo, justo e bom. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Como Deus transforma o mal em bem. Os irmãos de José queriam matá-lo, mas ele foi vendido. E toda aquela história mostra que era a providência de Deus salvando o próprio povo, preservando a descendência do descendente de Cristo que viria a partir desse povo. Foi Deus que determinou na história que Judas entregaria Jesus. Mas o ato de Judas entregar Jesus foi uma traição, de fato foi. Mas graças a Deus por isso, senão você não teria salvação. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, você não seria salvo. Então Deus não deixa de ser santo ao usar ímpios para fazer a sua vontade. Ele permanece sendo Deus, ele permanece sendo rei e ele permanece sendo santo. Outra questão que é elencada aqui nos atributos de Deus é que Deus é justo. O soberano executa os seus juízos. Um juiz corrupto pode até inocentar o culpado. Não, vamos fazer um esquema aqui, né? Fica melhor para o senhor, melhor para mim. E aí o juiz pode pensar, não, diz assim, mas eu vou achar uma brecha na lei. Na verdade, você foi julgado numa instância diferente, vamos mudar isso. Pode acontecer, né? Não sei que situação, em que lugar isso possa ter acontecido. Irmãos, um juiz corrupto pode fazer isso, mas o justo juiz jamais executará alguma coisa, jamais se excederá nos seus juízos. Assim como o céu não vai ser igual para todos, meus irmãos, a Bíblia fala de galardões, né? Pastor Heber Campos, falando sobre novos céus e nova terra, ele fala assim: eu só queria uma kitnet lá na Jerusalém Celestial. Precisa ser uma casa grande, só uma kitnet já está bom demais. Então vai ter gente que vai ser mais privilegiado que outros, né? Uns vão ficar mais ali, outros vão ficar em outro lugar, mas tanto faz, o importante é estar lá. Mas o nosso Deus também terá juízos, nós teremos juízos diferentes. O inferno vai ser uma condenação interminável para os que estiverem lá. Mas é claro que até na condenação haverá níveis de condenação. O diabo, os seus anjos e os outros tão malignos no quinto dos infernos. Mas aquele outro que não tem tantos atributos como o diabo, não vai ser condenado com os mesmos pecados do diabo. Deus é tão bom e é tão justo que Ele é justo até na sua condenação, até nos seus juízos. Ele é um juiz verdadeiro, Ele jamais se excede na sua justiça. Ele é um Deus santo. E Deus precisa manifestar a sua justiça, porque senão Ele deixa de ser santo. Ele não pode ver o pecado e aprovar, assim como um pai não pode ver um filho no pecado e aprovar. O pai que ama corrige o seu filho, o pai que ama disciplina, quem ama cuida, quem ama fala a verdade. Então você que é pai, você precisa disciplinar os seus filhos, você precisa dar limite aos seus filhos, porque o nosso Deus sempre fez isso conosco. Ele sempre faz isso, Ele nos dá limites e nos coloca no nosso lugar. Ele é o nosso Deus. Nós aprendemos aqui também outro atributo de Deus, que Ele é a rocha. É um nome utilizado para definir a imutabilidade de Deus. Por que Ele é a rocha? Porque Ele é firme, porque Ele é inabalável, porque Ele não muda. Ao orar a Deus é necessário conhecer os seus atributos, as suas qualidades. Intimidade com Deus, meus irmãos, não é irreverência.
Intimidade com Deus é sinceridade, e é usar os termos revelados na Escritura para expressar os seus anseios a Ele. Você demonstra que você tem uma intimidade com a pessoa quando você a conhece. Eu falo assim, o presbítero Georges tem uma fama de ser um brincalhão. Se isso for verdade, vários irmãos vão se lembrar de algumas brincadeiras que ele fez, algumas coisas, né? O presbítero Hamilton ele sabe muito sobre o criacionismo. Vamos se lembrar de palestras do presbítero Hamilton. Então, quando a gente conhece uma pessoa, nós mostramos que nós temos intimidade com ela. Nós não aprendemos a orar orando. Você aprende a orar lendo a Escritura. Porque há pessoas que oram, mas desconhecem a Deus. Quem é o Deus que você está orando? Para quem você está orando? Você conhece a Deus? Quando você sabe que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus verdadeiro, você se interessa pelos seus atributos. E assim você ora, Senhor, o Senhor que é justo, é tão puro de olhos. Como é que o Senhor vê o Brasil, Senhor? Com tantos pecados contra o Senhor. O Senhor que é um Deus justo, verdadeiro. Maranata, vem, Senhor Jesus. Você está orando com os argumentos certos, com os atributos de Deus. Você está mostrando que você conhece a Ele. E assim, na própria oração, você já tem a resposta. O Senhor é um Deus santo. O Senhor não pode ver o pecado e deixar sem punição. O Senhor é um Deus justo. Por ser um justo juiz, o Senhor há de castigar. O Senhor é o Rei. É o Senhor quem governa todas as nações. O Senhor é imutável. O Senhor não pode mudar nos seus propósitos, não pode deixar de ser justo, não pode deixar de ser santo, não pode deixar de ser Deus, de ser Rei. Então nós precisamos aprender a orar conhecendo as Escrituras, usando os argumentos das Escrituras, os atributos de Deus. Assim você fará orações infalíveis. O que é uma oração infalível? Uma oração de acordo com a vontade de Deus. Se você pedir, Senhor, eu quero ser mais santo, Deus quer que você seja mais santo. Então veja, é óbvio que Ele quer atender a esta oração. Precisamos aprender a orar desse jeito, dessa forma. Orar à vontade de Deus. E veja como a oração faz com que você se esvazie de si mesmo e passe a fazer a vontade de Deus. Faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Senhor, eu queria isso, mas seja feita a tua vontade. Então você está dizendo que a minha vontade, se for contrária à sua vontade, me faça desistir da minha vontade, se for contrária à sua vontade, que a sua vontade seja feita. Podemos aprender a fazer fazendo, né? Tem muita gente que pensa assim, vamos orar que aí a gente aprende. A gente precisa conhecer as Escrituras. Aprender a fazer fazendo pode ser que não dê certo. Eu já estraguei várias coisas, que não li um manual, eu falei assim, não, eu mesmo vou consertar. Aí eu fui abrir uma televisão uma vez, não, isso aqui deve ser um fiozinho, né? E a coisa mais maravilhosa é quando você mexe e sai uma fumaça preta. Ou seja, né, para quê? Às vezes era uma coisa tão simples que um técnico saberia resolver, mas você vai mexer com o que você não sabe. Então essa história de aprender a fazer fazendo geralmente não dá certo. Você quer aprender a orar? Leia a Bíblia. Conheça a Deus, se interesse por Ele. Quando um rapaz está interessado numa moça, ele quer saber quem ela é, quem são seus pais, o que ela gosta, o que ela come, onde ela estuda, o que ela faz, de qual igreja ela é, porque é crente, né? Os nossos dias de redes sociais, né? A pessoa já identifica que o outro gosta do outro, porque curtiu todas as fotos, né? Olha, fulano está interessado, curtiu todas as fotos no meu perfil. Então, algum interesse.
e é aquele que sempre acompanha. Então veja como essa relação de conhecer e interesse tem tudo a ver. Como é que eu me interesso por Deus? Conhecendo a Ele. Como é que eu conheço a Deus? Pela sua palavra. Preciso saber quem Ele é. Preciso conhecer os seus atributos. O método de Deus é justo? Voltando à pergunta do profeta, ele também apela para a aliança do Senhor. Veja com que confiança Abacuque fala agora. O nome do Deus da aliança é mencionado, Senhor, todo em maiúsculos. Diz aí, olha só o que ele diz. Nas palavras das promessas do próprio Deus, ele diz o seguinte: não morreremos. Veja com que convicção. Ele sabe que Deus tem uma promessa, é o Deus da aliança. Não morreremos. Pode ser que seja um povo terrível, mas nós não morreremos. Ele tinha plena convicção que o Deus da aliança nunca, jamais revogaria as suas promessas. O Deus que prometeu um descendente vitorioso que esmagaria a cabeça da serpente não pode revogar a sua promessa. O Deus que chamou Abraão, Isaque, Jacó, o Deus que levantou Moisés para libertar seu povo, o Deus que levantou Josué, o Deus que chamou Samuel, o Deus que ungiu Davi, esse Deus sempre terá um remanescente fiel dentre o seu povo, um povo que jamais se dobrará aos outros deuses. Você aprende aqui que você pode apelar às promessas de Deus. Senhor, mas é assim que diz a tua palavra, me ajude. Eu oro, Senhor, com o que o Senhor mesmo me prometeu. O Senhor promete que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Me ajuda, Senhor, a entender melhor isso, a conhecer melhor o Senhor, a ter ciência dos benefícios da tua presença, da comunhão contigo. Então essas são orações infalíveis, de acordo com a vontade de Deus. Do versículo 13 ao 17, aí em Abacuque 1, nós lemos, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam, e por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Por que usar este método, Senhor? Essa nação abate os homens, assim como os pescadores pegam peixes. Por que esse método? Nós temos um Deus justo, nós temos um Deus santo, nós temos um Deus imutável, um Deus que é rei, e Ele executa os seus juízos, continuando a ser santo, justo, imutável e rei. Deus, meus irmãos, está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. É o que nós aprendemos aqui. Se Ele tiver que te sacudir de alguma forma, para que você mude de vida, Ele vai fazer. É isso que Ele fez com o seu povo de Israel, que tinha se esquecido dele. Deus está preocupado com o seu caráter. A disciplina também é misericórdia de Deus na sua vida. A tribulação, a doença, a adversidade também tem um santo propósito. Então, qual a nossa atitude diante de métodos de Deus que nós não entendemos? Abacuque, então, conformado com os atributos de Deus,
diz, vamos ler juntos Abacuque 2:1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. As crianças desenharam aí uma torre de vigia. Assim como o vigilante deveria aguardar um emissário ou dar o alarme a uma suposta invasão, ele estava lá, como na torre de vigia. Ele não podia dormir, né? Ele estava fazendo a guarda. Ele tinha que estar atento. O crente em oração deve se colocar em vigilância e aguardar a resposta do Senhor. Muitas vezes a resposta já é aguarde. Até quando, Senhor? Eu não sei. Mas eu devo aguardar. Me pôr em torre de vigia. E confiar nesse Deus que é rei, que é santo, que é justo, que é imutável. Esse Deus é totalmente digno de confiança. Então não sei quais métodos serão utilizados por Deus, mas diante de métodos desconhecidos, nós confiamos em Deus. O profeta tinha certeza da resposta de Deus. Deus ouve as orações e responde a seu tempo. A espera faz parte da vida de oração. E nós não gostamos de esperar, né? Muitos calvinistas às vezes querem se comportar como neopentecostais, achar que Deus deve responder imediatamente na hora, segundo um grito meu, mas às vezes não é assim. Às vezes o que Deus quer fazer é trabalhar a sua paciência, trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua vida, e Ele fará isso por meio de uma espera. Até quando, Senhor? Ele tem um dia. Esse método é justo? Os métodos de Deus não podem ser questionados, porque Ele tem um controle sobre todas as coisas. Nós devemos confiar nesse piloto. É Ele quem está governando. Não sei para onde está indo, mas eu já sei do futuro. Não somos como aqueles que cantam, eu não sei para onde vou. Nós somos aqueles que cantam, mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Por onde a providência de Deus vai levar? Nós não sabemos quais são os caminhos da providência, mas sabemos sim do final dessa história, que é a glória de Deus. Deus fala hoje na sua palavra. Você parou para ouvir? Que você esteja como profeta, aguardando na torre de vigia a resposta do Senhor. Deus nos abençoe.